Rapaziada, quase passou despercebido com esse monte de jogo de Champions League que a seleção brasileira convocou. Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para os amistosos dia 10 e 14 de outubro contra a Coreia do Sul e Japão. Primeiro, sobre os adversários, cara, não imaginem que vai ser facilidade. Coreia do Sul, até um time bem regularzinho para baixo. Tá, bem verdade. Só que o Japão é um time bem perigoso, basta a gente lembrar da última Copa do Mundo e, claro, da quantidade de talentos que eles têm no seu elenco, como, por exemplo, o Leste Kamada, que joga no Crystal Palace, tem o Hitsu Duan também, enfim, tem os lá do Celtic que também jogam bastante, tem o Koitakura, que agora tá no Ajax, também zagueiro, enfim, o Suzuki, que é um ótimo goleiro da equipe do Parma, então assim... O duelo mais difícil vai ser contra o Japão, pode escrever isso, beleza? Mas vamos lá então debater essa convocatória, tá? Depois eu vou trazer a minha que eu tinha feito no Twitter, antes, obviamente, do Carlo Ancelotti oficializar tudo isso. Bom, vamos lá então, começando com os goleiros, tá? Ancelotti trouxe Bento, Ederson e Hugo Souza. Vale ressalva, o Alisson tá lesionado, tá? Machucou contra o Galatasaray, então ele tá fora, que obviamente é o goleiro titular. Então ele traz novamente o Bento, que para mim é extremamente questionável pelo momento que ele vive no Campeonato Saudita, falhou em momento decisivo por lá, chegou a não ser inscrito, né, no Campeonato Saudita, pelo que me parece agora ele vem jogando, mas assim, não é um goleiro que passa segurança. Aqui no Atlético Paranaense jogava demais, mas assim, foi pro Campeonato Saudita e até hoje assim, não é aquele goleiro que fala, caramba, ó, esse é goleiro de seleção, tá? Eu preferia, honestamente, tá? Talvez seja loucura aqui da minha parte, mas eu preferi o Gabriel Brazão, tá? Depois eu vou trazer minha convocação, mas eu coloquei o Gabriel Brazão por lá. Depois ele repatria, né? Vamos falar dessa forma, o Ederson, que também não vive o seu melhor momento, acabou de sair do Manchester City, né? Foi pro Fenerbahçe. Então o Ederson, vamos dizer assim, sai de um grande centro, vai obviamente por um timaço que é o Fenerbahçe, mas no futebol turco, tá? E o Hugo Souza, que talvez, na minha opinião, seja o titular nesse momento. Na ausência do Alisson, acho que o Hugo Souza pulou para ser o segundo goleiro. Não sei se vocês concordam ou não. Beleza? Então, para mim, assim, questionável, mas o Bento, o Ederson voltar, beleza. Poderia trazer algumas novidades? Poderia, mas é goleiro reserva. E ainda tem o Alisson também. Então, assim, dois goleiros, assim, tão bem perto para a Copa do Mundo, que é o Alisson e o Hugo Souza, na minha opinião, tá? Defensores. Vamos começar com os laterais. E aí, aquela parada, né, pessoal? É muito claro que as laterais são o grande calcanhar de Aquiles da seleção brasileira. Principalmente a lateral esquerda, que ainda não tem um nome de fato. Talvez o grande nome da lateral esquerda ainda seja o Alexandro, do Flamengo. Mas, nesse momento, ele acabou não sendo convocado. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu penso que o Douglas Santos hoje é o titular da posição na ausência do Alexandro. Por quê? O Douglas Santos, ele tem exatamente as características que o Ancelotti quer. É um lateral defensivo e ofensivo, né? Consegue manter uma estabilidade nas duas funções. Joga também, pode fazer um lateral base, ou seja, aquele lateral que faz a saída de bola ali mais pelo meio. Joga por dentro, joga por fora, tá? E não passa vergonha em nenhum dos lados. Se a gente parar para pensar, parar para refletir, é o Alexandro de certa forma, né? Os estilos é parecido. Agora você pega o Caio Henrique do Mônaco, que é um ótimo lateral também, mas é um lateral que defensivamente já não é tão bom. Ofensivamente é top, tá? Pega o Carlos Augusto, tá mais acostumado a jogar com três zagueiros, tá? Ou seja, jogar de ala. Às vezes ele joga até de zagueiro pelo lado esquerdo, né? Que provavelmente vai ser mais ou menos o posicionamento que ele vai fazer na seleção brasileira, que joga com quatro, né? Dois zagueiros e dois laterais. Então, assim, não tem característica, né, para ser titular, assim, a não ser que o Ancelotti queira um jogo, quero um cara mais ofensivo, vamos soltar um lateral esquerdo, aí o Caio Henrique ganha vaga, pô, fazer uma linha de três, que muita gente questiona, por que não testar? Eu acho que também que deveria testar, Carlos Augusto seria o nome, então, até o momento isso não vai acontecer, então para mim o Douglas Santos do Zenit é o lateral titular, na minha opinião. Depois, vamos para os laterais, depois a gente fala do zagueiro. Wanderson do Mônaco também, né, assim como o Caio Henrique, e o Wesley da Roma. Talvez o Wesley me parece que é o nome que o Ancelotti segura um pouco mais. E diferentemente do que acontece na lateral esquerda, para mim, no sistema que o Ancelotti vem montando, no estilo de jogo do Ancelotti, o lado direito é onde vai escapar mais. Ou seja, a gente vai ver o Wesley mais no ataque do que propriamente os laterais esquerdos do outro lado, assim como o Wanderson também. O Wanderson é um jogador um pouco mais equilibrado, tá? Até mesmo que o Wesley, tá? Só que eu acho que o Wesley ainda está na frente dessa briga. E aí fica o questionamento sobre ele, né? O Paulo Henrique, que todo mundo queria, né? Porque está jogando muito bem na equipe do Vasco, mas provavelmente não vai ser convocado, não vai para uma Copa do Mundo. Acho, tá? Que pesa a questão da idade e também
a questão de ser um jogador que ainda não foi testado, né? Por mais que seja o momento de testar agora, né? Mas a gente parar para refletir, é praticamente a última chance aí da gente ver jogadores aqui com o Ancelotti. Então, provavelmente ele não quis pensar em fazer um teste tão grande assim nesse sentido, né? Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid; Fabrício Bruno, Cruzeiro; Gabriel Magalhães, Arsenal; e Beraldo, do PSG. Lembrando, Marquinhos lesionado e o Alex Sandro, do Lille, machucado também, tá? Então, para mim, o Alex Sandro, né? Difícil dividir. Ele é, para mim, um forte candidato para ir para a Copa do Mundo, porque ele aproveitou muito bem a convocação que ele teve. Ele jogou muita bola. Contra a Bolívia, nem tanto, sentiu um pouco a altitude, mas a primeira convocação dele, realmente ele foi absurdo, tá? E é um ótimo zagueiro. Tem menos nome, mas é um ótimo zagueiro. E aí o Militão é indiscutível, pessoal. Não tendo Marquinhos, né, lesionado, o Militão é titular. Tá? O Fabrício Bruno também está jogando muito bem. Tá jogando bem, mas para mim ele é reserva ainda. O Militão é, assim, ó, nível mais alto. Então, para mim, a zaga é Militão e Gabriel Magalhães. Esse também é indiscutível. Para mim, já tá na próxima Copa do Mundo. A não sei que aconteça alguma lesão. Bate na madeira. Espero que não. Beraldo, do Paris Saint-Germain. Acho que muito por conta do que vem fazendo nos últimos jogos. Tá? Voltou a jogar bem pela equipe do PSG. Voltou a ganhar um pouco mais de espaço. Tá? Então, por isso. Lembrando que o Beraldo, a última vez que ele foi convocado, ele chegou a ser utilizado na lateral esquerda. Né? Um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Acho que isso não vai acontecer agora, porque já trouxe 3 zagueiros, então não faz muito sentido isso acontecer, beleza? Meio campista, depois a gente questiona um pouco mais na hora que trazer a minha convocação, que vai ter algumas diferenças, tá? André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelito e Lucas Paquetá. Para mim, ninguém é 10 aqui. E eu acho que o Brasil não joga com 10. Lembrando que também o Real Madrid do Carlo Ancelotti, extremamente vitorioso, não tinha um 10. O Modric é um 10? É um 10, mas ele não joga como um 10, aquele cara que só fica ali para armação. Não, é um jogador que muitas vezes trabalhava construindo um pouquinho mais, vindo mais de trás, até mesmo mais como meia central. Para mim, o Modric é mais meia central do que 10. Tá? Então aqui também a gente não tem um. Talvez o mais próximo disso seja o Lucas Paquetá, que eu acho que vai ser o titular. Tá? André, o João Gomes, eu esperava que só iria um deles. Porque, na minha opinião, ambos ali eles têm característica parecida. Tá? O João Gomes ainda é melhor defensivamente, mas eu acho que o estilo ali seriam ambos ali brigando pela vaga que é do Casemiro. Lembrando que o André Santos machucou, tá? Então por isso que o André Santos do Chelsea também não está nessa convocação, assim como o Rafinha também não está lá no ataque, já adiantando. E aí é Bruno Guimarães, Casemiro titular. Joelito agora sim ganha chance, acho que o Ancelotti quis praticar uma certa justiça aqui, lembrando que ele estava na última convocação e machucou contra a equipe do Liverpool e aí ele ficou de fora, tá? Então acho que esse foi o pensamento do Carlo Ancelotti por aqui. O Lucas Paquetá aproveitou muito bem, né? Então, depois de toda a polêmica, aposta, isso aqui tá absolvido, show de bola, volta no West Ham fazendo gol, volta na seleção também fazendo gol, então não tem o que fazer. Eu sei que muita gente não gosta do Paquetá, não acho que ele deveria ser titular na seleção brasileira, mas é uma ótima opção. Acho que com o Rafinha ele nem vai ser, tá? Pra dizer bem a verdade. E aí a gente chega no ataque, né? Nossa, que é onde dá mais problema, né? Estevão, indiscutível, ótimo começo aqui na equipe do Chelsea. Gabriel Martinelli, muito bem na equipe do Arsenal. E aí a novidade, Igor Jesus, Nottingham Forest. Gostei de ver o Igor Jesus por aqui. Agora começou a fazer gol. Me parece que o Ange Postecoglou, que era o técnico do Tottenham e agora está no Nottingham Forest, a chegada dele no time faz com que o ataque seja um pouco mais móvel, ou seja, trabalhe mais ações do que propriamente fazia com o Nuno Espírito Santo, que era mais de ter um centroavante parado e tal. Lembrando que o Igor Jesus, obviamente, é um centroavante também, mas é um centroavante que sabe ali, participa mais do jogo, tá? Isso que eu gostaria de dizer. Mas talvez o grande 9 aqui nessa convocação, tá? Legal, gostei. Luiz Henrique, questionei demais a convocação dele na última, mas o cara deitou, né? Então não tem como ele não estar por aqui. Matheus Cunha, acho que muito para testar também. Para mim, o Matheus Cunha tem nível para estar na próxima Copa do Mundo. Eu levaria ele. Só que o momento vivido ali no Manchester United, com lesões, com todos os problemas que o Manchester United tem, acaba botando ele um pouquinho para baixo. Então, meio que ele acaba sendo questionado por aqui exatamente pelo fato do seu time não estar desempenhando bem, tá? Depois, Richarlison, cara.
É difícil falar do Richarlison, por quê? Porque toda vez que você fala dele, ele faz algum gol e tal, mas assim, cansei de ver o Richarlison na seleção. Eu acho que tem jogadores melhores, tem opções melhores para o que o Richarlison faz. Que para mim ele também não é um 9 de fato, e assim, se for um atacante assim, o último homem de ataque mais móvel, eu acho que o Igor Jesus é melhor que ele, eu acho que o Caio Jorge é melhor que ele, eu acho que o João Pedro é muito melhor que ele. Então assim, para mim, não faz mais sentido ter o Richarlison por aqui. E aí ele leva Rodrigo e Vini Júnior, a dupla do Real Madrid. Vini Júnior, indiscutível, tá jogando bola e tal, dando assistência, Vini mexe, faz seus golzinhos. Aí o Rodrigo é muito paizão Ancelotti, né? Assim como o Richarlison também é, né? Convenhamos. Ele tem muita confiança no Richarlison, tem muita confiança no Rodrigo, mas não é o melhor momento de ambos para estar aqui. O Rodrigo é reserva absoluto no Real Madrid e o Richarlison faz um golzinho, faz outro. Vamos pegar o Richarlison aqui pra gente ver. Que aí eu acho que corrobora um pouquinho. Se precisar de um jogador para fazer gol, eu sei que é um jogador brigador e tal, mas ó, um gol nos últimos 3, 6, 7, 8 jogos, 9 jogos. E pela seleção brasileira também não marcou, sabe? Então não faz sentido para mim ter Richarlison. Não sei se vocês concordam ou não. Enfim, fechada aqui a nossa convocação, vamos para trazer a minha convocação, tá? Que foi exatamente essa. Eu coloquei aqui o Hugo Souza já com escalação de titular, tá? E aí, eu levaria o Everton. Questionável, mas eu acho que é um goleiro seguro, né? Mas aí eu pensei muito em questão da Copa do Mundo, né? Mas enfim, eu misturei umas coisas aqui, testando o Brasão e o Everton para segurança. Acho que é um goleiro que segue sendo seguro. Enfim, vocês podem questionar aí, mas eu acho que o Ederson por ali tá show e o Bento eu já mencionei aqui para vocês. Defesa, eu fiz com Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz. Eu levaria o Léo Ortiz, não levaria o Beraldo, tá? Mas enfim, também acho que não vai fazer grande diferença, né? Não sei qual o pensamento do Ancelotti com o Beraldo. Na lateral, eu testaria o Kaique, cara. O Kaique tá jogando muito bem no Cruzeiro. Diferentemente do Paulo Henrique, jogador jovem, 22 anos. E assim, por que não? A lateral esquerda não tem um nome que, confiável a ponto de falar, não, tá fechado por aqui. Por que não levar ele? Realmente essa parte aqui me decepcionou no Ancelotti. Achei que ele ia testar mais nesse sentido. E aí o Douglas Santos como titular. Depois eu botei o Wesley e o Paulo Henrique, também gostaria de ver um teste, mas acho que faz mais sentido aí nos questionamentos que eu fiz anteriormente, né, do fato de ser um jogador mais velho e tal. E aí o meio campo com Casemiro e Bruno Guimarães, os titulares, João Gomes e o Jean Lucas, que ficou de fora. Vê que loucura, né? Jean Lucas de fora aqui me surpreendeu, viu? Porque eu achei que ele continua jogando bem no Bahia, né? Obviamente não teve grandes minutos com a seleção brasileira, achei que ele seria convocado novamente. E aí ele não foi, como eu falei pra vocês, André e João Gomes para mim brigam pela mesma posição. Eu sei que o Overhampton joga com os dois ali, mas putz, eu acho que é muito defensivo o meio campo com os dois, tá? Aí, Estevam, Luiz Henrique, ok, acho que não tinha muita dúvida, o Vini Júnior Martinelli também não tinha muita dúvida, e aqui o Paquetá, que eu acho que vai acabar sendo titular, e eu colocaria o Matheus Pereira, faltou o Matheus Pereira, eu sei que muita gente falou do Coutinho também, Coutinho e tudo mais, acho que caberia. Também não é um jogador que, assim, chega pra jogar. Chega pra vestir a camisa e jogar mesmo, já não estando no seu auge. Acho que o nível dele é melhor que o Paquetá, do Matheus Pereira e dos outros meio-campistas que a gente tem, tá? Então, talvez ele pensaria mais o Coutinho ainda como um ponto esquerda. Então, aí já ficaria muito difícil a briga. Mas pensando no Coutinho mais meia, que eu acho que hoje em dia ele joga mais ali pelo meio, né? Apesar de, obviamente, ter o lado esquerdo ali como um escape, caberia. Mas principalmente o Matheus Pereira. Sacanagem que o Matheus Pereira ele não tá. E aí o João Pedro, que ficou de fora dessa convocatória. Só que assim, o João Pedro pra mim é o titular de seleção. Então, acho que não tem tanto problema assim. Acho que o Ancelotti também enxerga dessa forma, tá? E aí, por fim, eu levaria Caio Jorge e Vitor Roque. Nenhum dos três, na verdade, foram convocados, né? O João Pedro, a gente sabe, né? Não é porque tá fora, né? E aí ele acabou levando o Igor Jesus, que eu acho que faz sentido também, não teria problema algum. Richarlison, e aí o Matheus Cunha. Talvez dois centroavantes aqui, Richarlison e Igor Jesus, né? Eu até comentei aqui, ó, que eu falei, Samuel Lino fora, acho que não é um absurdo, e não foi mesmo. Coutinho muito bem, não seria surpresa se aparecesse, pelo que vem jogando. Falei sobre o Bento, falei sobre o Paulo Henrique e Kaique, e aí eu disse que eu prefiro uma novidade do que mais no mesmo com o Richarlison, né? Vocês concordam ou não? Mas enfim, vamos ver os testes aqui, vamos ver como que a seleção vai funcionar com essa convocatória do Ancelotti. Espero que seja uma boa convocatória. Adversários
aí com exceção ali da Coreia do Sul, mas o Japão vai ser um grande teste, tô louco pra ver. Inclusive eu gosto muito da seleção japonesa. E é isso. Vamos ver aí como que fica, o que vocês acharam da convocação, quero que vocês comentem. E claro, deixa de se inscrever aqui no canal, estamos começando agora o terceiro vídeo apenas. Se inscreve aí, dá essa moral, lembrando que tem o link aí na descrição desse vídeo do meu canal de análise tática lá eu falo somente de tática. Beleza, galera? Se inscreve aí então, até o próximo vídeo, tamo junto.